Pessoal, nós vivemos uma atmosfera onde o dialogismo ele acontece para todo lado e acaba que nós vamos assimilar via um refinamento de sensibilidade que é o senso moral que a gente vai adquirindo, conforme Kardec traz. E que esse senso moral, ele vai nos dando condição de diferenciar um aspecto de outro. Inclusive, para que nós possamos ir fazendo esse areal movimento interno. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão do processo que cada qual vive, e que diz inclusive do local onde ele se sente melhor enquanto uma crença religiosa, e também aquilo que faz bem para uma determinada pessoa, e que às vezes pode ser um floral específico que para uma outra pessoa não tem uma ação diretamente naquela área que aquele floral tem para esse outro, mas diz da crença que esse indivíduo traz e da maneira como ele põe fé naquilo e acaba então fazendo movimentações de forças internas naquela direção. Visto que as forças que eu desenvolvo diz do meu querer. Porque existem situações que nós vivemos que ou eu tenho um querer suficientemente forte para adquirir a força que eu preciso para passar por aquilo, ou eu acabarei que serei esmagada por aquela situação. Em sendo assim, se nós considerarmos, por exemplo, a questão da prisão, como uma moça ela estava comentando que não só o homem, quando os filhos moram com a mãe, e aí esse pai precisa pagar uma pensão, que é uma porcentagem do salário que ele ganha, que aí vai variar de acordo com quanto o indivíduo ganha, como a mãe, se os filhos morar com o pai, precisa pagar a pensão também para o pai ali, uma porcentagem do salário dela para a criação desses filhos. E uma das coisas que positivamente leva para a prisão no Brasil é não pagar pensão para filhos, seja homem ou mulher. Seja aí no caso a mãe, quando os filhos estão morando com o pai, ou o pai, quando os filhos estão morando com a mãe, um ou outro que não pague a pensão, vai para a prisão. E houve um caso de uma moça de 30 e poucos anos que ela tinha 2 filhas e uma das filhas era de um rapaz e a outra, o pai era outro rapaz. Ela não vivia casada, ela morava sozinha com as filhas e um dos pais ganhou a guarda da filha, então ela perdeu uma das filhas, ficou só com uma, ali enquanto que morava com ela e acabou indo morar com o pai. E o outro pai acabou que estava pedindo também na justiça a guarda da filha que tinha ficado com ela. E ganhou, ela acabou então ficando sozinha, sem as 2 filhas. E esse pai dessa menina, que por último levou a filha, estava pressionando ela referente ao pagamento de pensão, porque ela ainda não tinha arrumado emprego
no ano corrente em que aconteceu o episódio, foi recente. E, em sendo assim, ela estava impossibilitada de pagar a pensão, então não havia pago a pensão daquele mês. E ele estava pressionando, inclusive, a denunciá-la, e ela então seria presa, se ela não arcasse com o pagamento da pensão que ela tinha que fazer. Que no Brasil parece que isso acontece até os 18 anos, que é quando a maioridade acontece aqui. Nos Estados Unidos a maioridade é com 21, então já tem uma modificação, mas no Brasil parece ser até os 18 que esse pagamento precisa acontecer obrigatório, que é quando o indivíduo é considerado de maior, então já o responsável, seja a mãe ou o pai, não precisa mais pagar a pensão, aquele que não estiver morando com esse filho. E o que acontece? Ela, sob essa pressão que aconteceu desse pai da filha, ela acabou que entrou num tormento, ela já estava no estado depressivo, porque ela já vem de uma história de ansiedade, de um transtorno que ela trazia, inclusive depressivo, e juntou tudo, então ela acabou que, via cartela de remédio, veio desencarnar pelo autoextermínio. E foi feita aí uma associação com ele, pelo fato dele estar pressionando ela, e ainda não tinha conseguido pegar um emprego, porque ela dava aula como professora de apoio, no caso em escolas municipais, estaduais, onde ela encontrasse. E inclusive ela esteve conosco lá um tempo, e então uma pessoa competente, inteligente, bonita, que inclusive no período que ela estava fazendo a atuação dela ali como professora de apoio de um deficiente, ele era paraplégico, ela promoveu campanhas para auxiliar com Pix, para uma nova cadeira de rodas para ele, também para material como fralda que ele precisava, e materiais de próprio uso ali na escola que esse adolescente precisava. Ela foi atrás, providenciou, então mostra um coração generoso, bondoso, e que acabou que em meio a essa situação veio a sucumbir pela pressão que ela experimentou, e receosa, por exemplo, de ir presa, porque inclusive nós temos aí um preconceito que acontece em relação à prisão, visto que quando a gente fala, por exemplo, de ir preso, o indivíduo, ele pode ser inocente pelas leis terrestres, mas não há injustiça divina, no sentido de que, se eu vou presa nesse momento, isso pode ter a ver com coisas que eu vivi do meu pregresso, mesmo que nessa legislatura eu esteja aparentemente sendo presa injustamente. E acontece que, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, a questão de alguém ser preso, tem quem diga que não daria conta de suportar isso e que não daria seguimento na sua vida se isso acontecesse. Nós todos somos vulneráveis e por isso não podemos julgar, porque eu, no lugar de alguém que está ali dentro da prisão, poderia ter feito pior, e posso ser muito pior do que alguém que está ali dentro, atrás da grade. E considerando que, se eu viesse aí para trás da grade, eu encararia com naturalidade. Naturalmente que não é uma situação simples, fácil, inclusive porque existe a questão da discriminação com quem tem ficha criminal, porque o indivíduo que, mesmo que inocentemente, segundo as leis terrestres, ele vai para a prisão, depois que ele sai, ele tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho novamente, de dar seguimento à sua vida da luta vulgar, porque para tudo que a gente vai fazer tem aquela linha sem antecedente criminal.
E o fato dessa informação ser positiva ou negativa interfere, sim, na minha colocação aí nos movimentos do ganha-pão e das atividades benemerentes aos quais eu tento me envolver. Mas, para aquele que sabe que aqui é transitório e que a verdadeira vida é no astral, que nós estamos aqui por um sopro na eternidade, um período aí de 100 anos aqui, e considerando a trajetória do espírito, que nós tivemos início, mas não teremos fim, somos espíritos milenares, já encarnamos muitas vezes, inclusive em outros orbes antes da Terra, estamos aqui já há um tempo encarnando aqui. Pode ser que alguém esteja tendo a sua primeira encarnação da Terra, que tenha vindo, por exemplo, de um orbe primitivo e agora veio para cá. Enfim, cada caso vai variar, mas considerando que a matéria é transitória, o espírito é que importa, se eu precisar viver essa experiência é porque isso precisa, para mim, para que eu viva uma ascensão justa. Então é um caminho que é colocado na minha rota para que eu aproveite com o meu melhor possível. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, alguns expoentes morais, como o José Arigó, que teve um período que ele houvera sido preso, e ele aí que levava curas sem aparato anestésico ou sem a parafernália de hospital para milhares e milhares de pessoas que o procuravam, e tinha aí a sua ação feita pelo Dr. Fritz, esse espírito ali da Alemanha, do período da Segunda Guerra, e que através de Arigó realizava curas a mancheia de todo tipo de situação, e que pelo fato de ser um trabalho que ele fazia doativamente em nome de Jesus e caridosamente, acabou que veio a perseguição e ele foi considerado impostor porque ele não era médico e estava exercendo a medicina ilegalmente. Mas era uma mediunidade que ele trazia e que, sabiamente, ele estava colocando a serviço de beneficiar os outros. Então ele acabou indo para a cadeia, e dentro da cadeia ele se reinventou. Ele passou a realizar as curas que ele realizava fora da cadeia lá dentro, com os presos que estavam lá. Inclusive, há o relato de um rapaz ali que estava na prisão quando ele foi preso, e essas prisões acabam que, mesmo com toda a humanização e o despertamento moral que a gente vai tendo com esses necessitados ao léu, ainda existem torturas dentro da prisão, feitas seja por um guarda ou por um próprio colega de prisão, e acaba que existem ainda aquelas situações em que alguém dormindo é chamado de madrugada para apanhar, e acaba que ali naquela época, quando Arigó viera a ser preso, como o senhor não mostra no filme dele, ele acabou que presenciou de uma cela do lado um companheiro sendo supliciado, flagelado por uns guardas, e a partir daí ele começou a distribuir o tratamento de cura que ele fazia fora, ali dentro da prisão, ajudando aos presos que estavam ali, inclusive esse que ficou todo machucado, porque o Arigó, as cirurgias que ele fazia sob a ação do Dr. Fritz, não saía sangue e também não tinha dor, assim, ele fazia a cura de um olho que tivesse cego e voltava a ver por uma catarata, ou acabava
fazendo o ajuste aí de um pulmão que tivesse comprometido. Ele punha a mão assim lá dentro, resolvia o que precisava sem cair uma gota de sangue e aquilo se fechava. E então, às vezes o indivíduo podia estar em ferida aberta, ele acabava que com essa cirurgia ele fazia sutura e o indivíduo então recuperava. De maneira que quando foi dado a soltura de Arigó, ele queria continuar lá dentro. Ou seja, aonde eu estiver, se o meu espírito ele continua fazendo bem, eu vou encontrar campo para fazer isso. E já não vou me importar com a opinião pública, com o que o jornal está dizendo, com a dificuldade que eu vou encontrar quando eu sair daquela prisão para arrumar um emprego, porque a minha consciência vai estar pacificada e pacificadora. Em sendo assim, acaba que, se a gente considerar, por exemplo, o Chico, que ele também chegou a passar uma noite na prisão, inclusive ele teve alguns episódios sensíveis na sua trajetória, como a questão de Humberto de Campos, porque a família entrou na justiça contra o Chico, porque queria os direitos autorais dos livros que o espírito de Humberto de Campos escrevia pela psicografia do Chico. E então acabou isso criando um problema enorme para o Chico. Inclusive, há um outro episódio em que o próprio sobrinho do Chico levou ele a público como impostor, uma farsa. No caso, por exemplo, de Humberto de Campos, acabou que Emmanuel orientou o Chico a não colocar mais o nome Humberto de Campos, mas Irmão X, para que não houvesse novas investidas ali de alguns familiares, tentando ficar com os direitos autorais, o dinheiro da venda dos livros, sob a autoria de Humberto de Campos, que já estava desencarnado, e o seu espírito estava escrevendo através do Chico. E também esse episódio com o sobrinho do Chico acabou que ele houvera por algum dinheiro que ele recebeu, porque era um menino alcoólatra, esse rapaz, e houvera recebido um valor para poder dizer que a mediunidade do Chico era uma farsa. Isso veio a jornal. Então o Chico, quando foi chamado para depor, ele tremia, e quando eles perguntaram para ele o que havia acontecido, ele disse que apenas queria continuar o seu labor. Então ele não falou do sobrinho, não se defendeu, não perdeu tempo atacando quem quer que seja, apenas pediu para continuar o seu trabalho que ele realizava até ali. E quando aconteceu do Chico ele vir a ser preso, passar uma noite na prisão, foi um momento que ele aproveitou para rezar com os presos, para fazer o evangelho lá com quem estava ali atrás da grade com ele, para levar uma palavra de consolo. Então foi uma noite muito produtiva para ele, porque ele pôde ali atrás da prisão continuar o trabalho que ele fazia fora da prisão, mas ali junto com muitos presos, que acabaram que, junto com ele, puderam ter aquela noite ali de paz e de reflexão na mensagem de Jesus. Por isso que, seja onde nós estivermos, se eu estou no trabalho nobre, eu vou encontrar em Sanches de fazer aquilo continuar, porque não é um ambiente externo, não é onde eu estou, não é com quem eu estou, é o que eu faço com isso que faz a diferença. Inclusive quando a gente considera referente a nós mesmos, não é o dom que eu tenho, ou onde eu moro, o emprego que eu tenho, mas é o que eu faço com aquilo que é emprestado para mim e o que eu deixo concretamente de bom com isso. Porque é o único motivo da gente ter vindo para cá.
fazer o bem. E, inclusive, uma moça houvera comentado que ela tem as filhas morando com o pai, ela é professora e ela paga ali a porcentagem do seu salário, e ela disse que, como ela é designada, quando chega o final do ano, ali o período em que você tem as férias de janeiro, então o designado fica sem o emprego naquele mês e depois, se ele conseguir aula, ele volta novamente a receber. Ela disse que ela fica em apuros, porque às vezes ela precisa mandar aquela pensão e ela realmente não tem, porque naquele mês ela não recebeu. E em sendo assim, até nos riscos que a gente corre, até pela questão das lutas da nossa vida, quando eu estou imbuída de que eu vou seguir fazendo a frutificação elevada, eu posso estar no apuro, na dificuldade que for, que eu, em paz, consigo divisar uma saída. Porque acaba que essa vibração interna, ela cria força para ir nessa direção. Por isso que Kardec vai trazer que a questão da vontade, ela é uma alavanca a mais poderosa que nós temos para fazer acontecer a vitória sobre nós mesmos. Inclusive, o fato de muitos poucos quererem realmente. Porque aquele que realmente quer, ele consegue vencer a sua sombra, a sua fraqueza. E acaba que vai se equipar de uma circuitaria nobre que vai permitir a ele fazer esse areal, de passar até a força que precisa para a continuidade da sua boa luta. Consono vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, em que a questão, por exemplo, dos falsos profetas, vai dizer de intrigante e ambicioso que se coloca como Messias e reformador. E que nós precisaremos fazer o desmascaramento disso, mas principalmente, gente, no sentido de termos uma postura de responsabilidade moral, em que nós possamos clarear o raciocínio em torno de nós, nosso entorno, mas sem violar o sentimento de quem quer que seja. Então, se nós fazemos um engrossar de amarras preconceituosas, esse preconceito mesmo se fará perversidade amanhã, supliciando em nome da fé, perseguindo em nome da caridade. E quando temos em mente que nós temos a doutrina espírita que nos apoia a interior libertação e nos ensina a natural religião, em que passamos a ter esse compromisso com Deus em nós mesmos e desejaremos fazer isso ser colocado à disposição. Então, tudo que é ilusão, a pretexto de honorificar a irmandade, não podemos abraçar, visto que nós temos esse compromisso de clarificação da inteligência e de levar a instrução.
Inclusive porque quando a gente fala a questão daqueles que tentem lançar as ideias materialistas sob uma capa de evolução, tempos modernos, descobertas científicas, acaba que isso vai dizer de uma condição que somente à luz da fé viva é possível a gente, nessa fé que tanto é viva quanto raciocinada e que usa a razão e analisa friamente, nós poderemos distinguir um espírito de outro. Inclusive porque na questão dos diálogos que acontecem entre nós, em que vozes diferentes se mesclam, acontece que não é simples a gente distinguir A de B. E determinadas revelações, elas só vão chegar para nós se nós soubermos dignificar aquela informação. Porque se eu ainda não tenho evolução moral suficiente para bem baratear aquela luz que me alcança, isso acaba que fica defeso para mim. Porque seria jogar a pérola ao porco, onde eu ia mal baratear uma informação preciosa que desce do Cristo na minha direção, por ainda não ter arcabouço moral e elevacional para abstrair, assimilar aquilo. Em sendo assim, quando nós conseguimos de fato dignificar uma informação e sublimar isso pelos nossos esforços sinceros e devotados no bem, desinteressados, vai sendo possível ser oferecido mais a mim. E isso é uma premissa, porque acaba que quando eu estou aberta para esse processo, eu vou conseguir ter uma gama de sinergias, de informações, de cognificações e de reflexões aprimoradas, que inclusive vai me ajudando a, de forma mais rápida e otimizada, encontrar respostas. Quando a gente considera que o diálogo, ele também acontece dentro de nós, com as diferentes vozes, inclusive a nossa, e que nós precisamos, em sabendo distinguir uma coisa da outra, a gente vai conseguindo fazer as correções que a gente precisa. Por isso que, por exemplo, se nós considerarmos a lei física de repulsão de fluido e assimilação, nós teremos no malévolo pensamento uma fluídica corrente de penosa impressão. Já o benevolente pensamento, ele nos envolve de agradável eflúvio. Então, nós temos aí sensações que são diferentes e tem a ver com essas correntes que se formam e que vai dizer também da responsabilidade que nós temos, visto que
Se nós considerarmos aquilo que é certo, mesmo que ninguém faça, o certo continua sendo certo. Mas uma coisa que é errada, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mas o errado continuará sendo errado. Em sendo assim, aquilo que a minha consciência me acusa e me diz que eu devo evitar e aquilo que é correto fazer, eu preciso estar antenada, porque às vezes não é simples. Até porque se a gente for considerar a nossa correria da luta diária, muitas vezes fica mesclado e miscuído o certo com o errado. E a gente tem que pensar para conseguir fazer esse divisamento e podermos então ter uma fidelidade à nossa consciência. Porque em meio à correria que a gente vive é muito fácil negligenciar o dever, confundir o que eu devo, mas não posso, o que eu posso, mas não devo. E também acaba que vai nos empurrando para não distinguir a melhor maneira de agir quando posso e devo. Porque em meio a essa circuitaria de vozes de todo lado, também a gente acaba sendo facilmente mistificado. E aí mistura o nosso personismo, que vem do nosso ego, nosso egoísmo, mistura a questão do animismo, que sempre vai ter um pouco de animismo naquilo que a gente realiza, mas a gente precisa ir diminuindo a cota anímica, para que vá aumentando a cota do Cristo, através daquilo que nós realizamos, através dos seus prepostos que atuam aqui. Por isso que a questão da responsabilidade que nós trazemos diante da ação e reação da lei de causa e efeito é muito grande, porque se nós provocarmos a lei de causa e efeito, uma hora a gente vai encontrar uma situação calamitosa. Como Joana de Anjos vai trazer essa questão de não provocar a lei de causa e efeito, porque eu não sei onde está meu karma. Eu não sei realmente a minha trajetória em Beabá que eu vivi até aqui. Eu tenho alguns rasgos intuitivos, até mesmo por aquilo que mais me tenta, aquilo que é mais difícil para mim, aquilo onde eu caio mais. Eu consigo ter uma noção e juizar de onde eu falhei mais até aqui, e inclusive dos meus órgãos de choque, que é aquele órgão que primeiro sofre com as minhas alterações psíquicas, espirituais, porque é o órgão mais envolvido em erros que eu cometi até aqui. Então a gente consegue ter uma associação nesse sentido, mas a cartilha exata do que nós vivemos até chegar aqui nós não temos. Então a gente tem que ter muita cautela com a nossa ação e com essa responsabilidade moral. Então, se o indivíduo, toda vez que ele vai atravessar a faixa de pedestre, ele não olha para ver se vem carro, mesmo que esteja sinal verde para ele. Porque tem carro que não para o pedestre, mesmo que o sinal para o carro esteja vermelho e o sinal para o pedestre esteja verde. Ou acontece muito, às vezes o pedestre ainda não terminou de atravessar a faixa e tem carro que já começa a arrancar. E isso, quando acontece, é muito perigoso, porque quando tem uma moto atrás desse carro, se ele arranca e segue, mesmo com o pedestre sem ter terminado de atravessar a faixa, pode vir uma moto do nada que entende que não tem mais pedestre ali, e no canto onde ainda tem pedestre, pegar alguém. Com isso, aquele que vai atravessar uma faixa de pedestre, mesmo que esteja verde para ele tem que olhar se o carro parou, se tem uma moto vindo com tudo, cegamente, ou mesmo uma carroça, um caminhão. Ficar atenta ali na hora que estiver atravessando. Agora, se o indivíduo ele não olha para o lado e atravessa aquela faixa de pedestre, ele está provocando a lei de causa e efeito. Uma hora ele pode ser atropelado. E
isso vai dizer de situações que a gente tem que ter cuidado, porque a nossa rotina ela é corrida. Se a gente for esperar a nossa rotina dar tempo para a gente de fazer a vigilância que a gente não vigia. Nós precisamos aprender a vigiar em meio à correria. E até mesmo criando os espaços mentais de diálogo conosco mesmo, de abstrações. O que Jesus faria no meu lugar? Qual é a melhor maneira de agir nessa situação? Onde eu preciso recuar para não destruir alguém? Qual situação que eu falei que eu preciso pedir desculpa, consertar? Para que nós possamos realmente, nessa dilatação, nessa espaçação das reflexões, conseguirmos mesmo na nossa correria, nos nossos atarefamentos diários, irmos acertando mais e errando menos. Por isso que nós somos chamados a refinar nossa sensibilidade para compreender esses discursos vozeais em que frementos e múltiples sons se mesclam, enquanto vozes que precisaremos integrar na consciência. Em sendo assim, quando é feito essa perspectiva da natureza das nossas experiências, vai trazer que a gente vai estar num risco iminente que nos espreita, mas que à medida que eu sou cautelosa, que eu não provoco a lei de causa e efeito, que eu não malbarato ação e reação, e vou procurando fazer uma construção pé no chão, mas constante, eu vou conseguindo arregimentar recursos para criar as forças que eu preciso ter para cada situação. E aí o risco de eu sossobrar vai ser menor. De eu ter que ficar resolvendo coisas que eu, por displicência, deixei que acontecesse e não deveriam ter acontecido. E minorando danos. E também minorando expiações. Então, por exemplo, quando a gente considera igual essa moça que se autoexterminou por uma pressão que ela estava sofrendo e que não conseguiu administrar o medo de ser presa ou a própria questão de ter ficado sem as filhas, que deve ter sido muito difícil para ela, porque primeiro ela ficou sem uma, que um pai levou, e depois ela ficou sem a outra. E já tinha uma tendência depressiva, de carência. Então, é uma situação difícil e que acabou que ela, enfraquecida, se acovardou diante dessa luta e tomou medicação e acabou vindo a desencarnar. Mas, quando a gente considera alguém que sai pela porta do autoextermínio, peçamos para Maria ajudar para que esses espíritos tenham uma nova chance, porque Maria é aquela que cuida dos suicidas, Maria, mãe de Jesus. Ela tem o seu trabalho diretamente com esses espíritos, inclusive, quando aconteceu ali a crucificação e ressurreição de Jesus, Judas, logo depois que ele entregou Jesus, ele não suportou o que ele havia feito, as consequências da sua ação, enfraquecido, se acovardou e se enforcou num ramo de figueira. E Judas, ele acabou indo ali para o Vale dos Suicidas, ele estava num sofrimento atroz, que ele ficou ali por volta de 13 anos, naquela situação. E quem foi tirar Judas dali foi Maria. Porque, inclusive, logo quando Jesus, ele vai acontecer ali o seu trespasse,
ele desce ao Hades, ele vai ter na região dos mortos, por isso que ele se levanta da região dos mortos, porque ele houvera descido até lá, e ele vai levar consolo para Judas, fazer uma visita a ele, porque o estado de Judas ainda era tão atroz que ele não poderia ver Jesus. Então, quando a gente fala de levar esse consolo, é um preparo que já estava acontecendo para que ele fosse resgatado depois por Maria. E vai acontecer que vai ser Maria mesmo, que depois, ali de uns anos, vai até a região que Judas estava. E ela fala para ele: eu vou te dar um novo berço, uma nova encarnação, uma nova mãe. Inclusive porque Judas havia falado para ela que a mãe dele, terrena, tinha veredictado sobre ele um terrível retrocesso, porque naquela situação que ele estava ali, naqueles tormentos do além-túmulo, como espírito suicida, situação que ele estava, o espírito dele foi ter com a mãe para pedir ajuda, porque a mãe ainda estava encarnada. E a mãe dele receou, teve medo dos sofrimentos de Judas e recuou. Chamou ele de demônio, falou que era para ele ir para o inferno, que é onde ele estava e de onde ele nunca devia ter saído. E Judas, então, ele acaba que fica pior do que ele estava quando ele vai tentar pedir ajuda para a mãe, e faz isso, e a mãe age assim com ele. Ele piora, retrocede, lamentavelmente, de forma terrificosa, e volta ali para a região que ele estava, e ali naquele estado, ele se demorava muito tempo. Então, ele estava numa situação triste, e é quando Maria, então, visita ele e diz: eu vou te dar uma nova mãe, eu vou te dar uma nova oportunidade na terra, você vai renascer e eu vou te dar a bênção do esquecimento. Porque ali na Vale do Suicida, Judas, ele lembrava das coisas que tinham acontecido e aquilo o atormentava, aquilo ficava voltando para ele. O fato dele ter vendido Jesus por 30 moedas, tudo que Jesus tinha passado, dele ter sido considerado traidor, inclusive se a gente imaginar todas as vibrações de ódio que recaíram sobre Judas, por ele ter sido aquele que entregou Jesus. Porque quando alguém vem a desencarnar e os encarnados ficam maldizendo esse espírito, é como se estivesse chicoteando, supliciando ele. É um sofrimento horroroso. Mesmo se a gente considerar alguém hoje que venha desencarnar, mesmo que de morte natural, em paz, que o indivíduo já tenha um despertamento espiritual, uma fé em Jesus, ficou um tempo ali com câncer de pulmão, que foi liberando as últimas impurezas e desencarnou feliz. Se ele vai para a região do astral e tem pessoas aqui que ficam caluniando esse espírito, pode isso significar uma perturbação para quem está lá. Naturalmente que se é um espírito que já está numa condição de desprendimento da matéria, talvez isso nem chegue nele. Mas se a gente considerar a nossa condição, a maioria de nós ainda somos materialistas. E quando a gente vem a desencarnar, alguém que fica nos caluniando aqui está nos supliciando. E acaba que a gente pode então imaginar o sofrimento de Judas, porque ele foi aquele que houvera entregue Jesus, a alma mais perfeita que já pisou na terra, e tudo que Jesus havia passado, aparentemente a partir do gesto de Judas, porque a gente sabe que Jesus se entregou, até pela sua envergadura crística. Se Jesus ele não quisesse ir para o Gólgota e passar pelo passo a passo que ele passou, até mesmo receber uma coroa de espinhos, ser flagelado, passar aquela noite ali na prisão em que ele foi barbaramente torturado, o caminho carregando a cruz, até vir a ser crucificado, ele não teria passado, ele teria desviado daqueles guardas, mesmo depois que Judas o houver entregado. Então a gente sabe que assim,
o Judas, ele pode ter sido aquele que vendeu Jesus por 30 moedas, mas Jesus não precisaria de Judas não ter feito isso para não ter vivido o sofrimento que ele viveu, porque Jesus se entregou. Mas é como Jesus mesmo diz: ai daquele por quem o escândalo vem. O escândalo é necessário, mas ai daquele que é instrumento que faz ele acontecer. Então, Judas, ele assumiu sobre si mesmo uma terrível responsabilidade, um terrível karma com essa sua atitude, que ele precisaria espiar, arrepender, espiar, reparar, e foi o que ele fez, a partir da chegada de Maria na região onde ele estava, do resgate que ela realizou a ele, e com isso, ele, naquela situação ali, ele estava recebendo todas as maldições que vinham dos encarnados por ele ter sido quem houvera entregue Jesus. E aí, quando então Maria vai ter com ele, diz para ele: eu vou te dar a bênção do esquecimento. Porque então não só ele estava lembrando tudo que ele tinha feito contra Jesus e tudo que tinha acontecido com Jesus a partir disso, como ele estava recebendo as vibrações que vinham a partir da sua atitude. E também revivendo o ato de autoextermínio que ele havia feito, que se repetia. Até porque quando a gente considera o fluido vital, isso aos poucos é que vai esgotando. E pode ser que o espírito ele precise ficar ainda numa situação complexa por uns anos, até da idade que ele teria para desencarnar naturalmente, se ele não houvesse autoexterminado. E isso seria aí feito para que esse espírito vá eliminando o seu fluido vital, que para nós aqui encarnado é necessário, mas para o astral não é bom. Precisa estar eliminado para o indivíduo ir para lá. E no caso do suicida, pelo fato dele interromper antes do momento que ele deveria desencarnar, acaba que ele ainda tem aquele fluido vital. Então, se ele fosse viver mais 10 anos, ele precisa ficar esse período de 10 anos aí até esgotar o fluido vital. Mas pode ser que o benfeitor esgote esse fluido vital antes. E geralmente a questão do suicídio, ele ficar numa situação de sofrimento por um tempo, é para criar uma lembrança protetora. Porque o suicida, ele, ao fazer isso numa encarnação, ele acaba que vai ter a tendência de repetir isso numa próxima encarnação. Por isso que, para que ele diminua o risco de fazer isso de novo na sua própria próxima encarnação, ele fica alguns anos ali, numa região de sofrimento, revivendo o que ele fez, para que na próxima encarnação ele crie uma ojeriza, um pavor de fazer algo contra si mesmo, porque ele vai ter uma associação com algo que foi muito sofrido para ele. Então, é uma lembrança que é imprimida, protetora. Por isso os benfeitores às vezes permitem que o indivíduo viva isso. Porque alguém que se suicida, ele vai ter a tendência de fazer isso de novo. E não só para o suicídio, qualquer situação de queda que nós temos e que a gente não resolve isso, não nos reformamos moralmente. Antes da próxima encarnação, a gente vai para a próxima encarnação com o risco de cair de novo naquele mesmo ponto. A não ser que eu me levante, me arrependa, espie, repare o mal que eu causei, porque não basta espiar, eu preciso consertar o que eu fiz e persista heroicamente na vitória sobre mim mesmo, evitando cair naquela situação de novo. Aí numa próxima encarnação eu já diminuo bastante o risco de cair de novo naquele mesmo ponto. E caso contrário,
uma queda não resolvida aqui, que eu não consegui a vitória sobre essa situação, numa próxima encarnação, eu acabo que, se não tiver aí um querer muito grande, eu acabo que tombo naquele mesmo ponto de novo. Então, isso, inclusive, tem a ver com circunstâncias simples que a gente acaba atraindo para aquele mesmo tipo de situação que a gente caiu antes. Até por aquilo que é tentação para nós e que nos procura. E que, inclusive, pedindo reparação àquela situação. E somente realmente uma fé e um querer muito grande para o indivíduo ele conseguir, nessa mesma areal de circunstância, não cair de novo. Por isso que existem ações que a espiritualidade maior vai fazer para nos proteger enquanto lembranças que ficam vagas, intuitivas, mas que a gente tem de não ir para um tal caminho, de evitar tal situação, de não provocar a lei de causa e efeito, de termos uma conduta defensiva, não ofensiva, mas de defender nosso cosmo, nosso equilíbrio, nossa cooperação com Jesus, para que então seja possível nós fazermos aí escolhas mais acertadas. Porque a partir desses avisos, essas intuições inauditas, mas que estão em nós, a gente vai conseguindo ter uma noção do caminho que a gente precisa escolher. Porque se a gente considerar que o indivíduo ele tinha o vício da gula numa encarnação, não resolve isso, numa próxima encarnação ele vai ter a tendência de ter esse vício novamente, acaba que na situação ali que ele estiver vivendo, isso vai se manifestar como uma tentação que ele experimenta de se alimentar além da conta, e que vai ser fácil ele entrar nisso de novo, difícil vai ser ele sair. Porque quando a gente fala de sair dessa situação, é quebrar muitas encarnações de queda naquilo. Então, para que seja possível eu sair daquela situação de gula, que eu já venho algumas encarnações caindo naquela mesma situação, eu, na verdade, vou estar vencendo várias existências que eu tive, caindo na gula. Então, um momento de sobriedade em que eu venço a minha gula, eu estou vencendo, na verdade, várias existências. A gente foi somado anos e anos, 300, 400 anos, caindo naquele ponto. Então, precisa de um querer grande e um heroísmo para que a gente consiga, por essa movimentação interna, gerar a força que a gente precisa para dar conta de fazer isso. Com a fé em Jesus, a esperança, a caridade genuína. Porque qualquer entrada no nosso psíquico de maldade nos desmorona. Somente a bondade é capaz de nos dar condições psíquicas para fazer esse movimento, esse estoicismo. E quando a gente fala bondade, não é só com outro humano, é com todas as formas de vida. Porque às vezes alguém pode pensar que ele
precisa ser bondoso com o seu colega de sala, mas ele pode chutar o cachorrinho. Isso é um erro, porque nós seremos responsáveis pelo sofrimento que a gente causa a quem quer que seja, a forma de vida que for. Isso vai nos procurar e nós vamos precisar resolver. Aquele que maltrata um gato, aquele que queima cachorrinho, porque às vezes a gente vê situações em que a perversidade, ela parece não ter limite. E ela se dirige a todas as formas de vida que estiver na frente do indivíduo. Mas ele terá que responder pelo que fez, seja uma forma de vida humana ou não. Inclusive porque nós estamos aqui nesse orbe com outras formas de vida, os quais nós temos a responsabilidade de ajudar na evolução dessa espécie. Até quando a gente considera que a espécie humana é a única que tem pensamento contínuo, a noção dos próprios atos, a lei de causa e efeito, ação e reação, que precisa espiar, porque isso tem a ver com erros que nós cometemos, mas nós somos responsabilizados pelos nossos erros porque nós temos consciência de nós mesmos. Temos a noção do dever, do que é certo, do que é errado. Em sendo assim, é humano que precisa ajudar as outras espécies, porque as outras espécies não têm pensamento contínuo, elas dependem de nós para sua evolução, do nosso bom exemplo. Se a gente pegar uma situação de castração de animal, se pegar gato, cachorro, eles não têm condição de controlar a própria natalidade. É caridade para com eles castrar, porque não tem lar para todos. Tem muitos cachorros na rua, que às vezes passa fome, sofre um maltrato, passa sede. O gato até que na rua ele se vira, ele não passa fome. Mas a gente sabe que na rua acaba que aquele animal está exposto a uma série de intempéries morais, porque não tem lar para todos. Então, nós, enquanto a espécie inteligente de pensamento contínuo, temos que promover o castramento desse animal. E aí vai toda uma gama de cuidados que precisamos realizar na direção de outras formas de vida, seja elas quais forem. Por isso, inclusive, a questão de matar animal para comer é uma questão que a gente precisa ir repensando. Porque às vezes o indivíduo, ele não consegue tirar uma carne vermelha, mas ele pode diminuir. Porque se eu sou chamada a proteger uma vaca, como eu vou ser aquela que mando ela para o matadouro para comer a carne dela? Existe uma incoerência, uma contradição. Uma coisa é oposta à outra. Por isso que a gente vai sendo chamado realmente por Jesus para este despertamento. Quando ele vai dizer, inclusive, na sua verdadeira família, em que ele traz para nós, em Mateus, a partir do versículo 46, capítulo 12, que aquele que faz a vontade do Pai, esse é sua irmã, seu irmão, sua mãe, no sentido de dizer que nós adentraremos essa intimidade com Jesus a partir do momento que nós seguimos a sua vibração, a sua moral. E fazemos essa opção livre por isso. Com isso, acaba que realmente, quando a gente considera todas as interações que nós temos aqui, então aí nós poderíamos pegar a questão de uma planta, de uma bactéria, o próprio animal, como um elefante, um macaco, um cavalo, em que existe aí uma teia de interrelações
onde nós estamos numa interação. E isso traz a responsabilidade naquilo que nós fazemos enquanto considerando as sinergias, as trocas energéticas que acontecem e que vai encontrar cada qual nessa leira. Por isso que, em meio ao ecossistema, nós vamos receber os efeitos, seja negativo ou positivo, da nossa atuação. Precisaremos refinar nossa sensibilidade e, nessa perceptiva delicadeza, irmos amadurecendo nosso senso moral. Em que iremos fazendo um apuramento do tangimento das nossas mais profundas fibras, dos nossos sentimentos bons. E à medida que a gente vai, então, fazendo o aprimoramento e a lapidação dessa nossa sensibilidade para cultivar o moral sentido, a gente vai absorvendo teor elocutivos das vozes variegadas que a nós chegam. Então a gente vai inclusive conseguindo fazer o favorecimento da ressignificação via diálogo reflexivo vigoroso. A gente vai então conseguindo acesso a significados novos mediante crítica e reflexão sobre ideias, valores e sentimentos que interagem nesse dialogal. E com isso, vai dizer que nós poderemos, nesse zênite, fazer essa estimulação sem palavras, mas interagindo em pergunta e resposta secretamente aos profundos anseios da nossa individualidade, pela ação do benfeitor no nosso cosmo psíquico, a nos auxiliar. E por isso que nessas insondáveis profundezas que permutam seus sais de prata, nos falará de uma muda linguagem, ao considerarmos os diversos planetas, estrelas, os universos paralelos, por isso que poderemos então perceber que, à medida que a gente vai se elevando e se depurando, o véu vai se levantando para nós. A gente não vai dar para uma criança a comida, arroz, feijão do adulto. Não, para um recém-nascido você vai dar um leite que ele possa digerir, porque cada coisa vai ter o seu momento, o seu tempo. Daí vai ser feita uma configuração dessa conversa, dessa troca de figurinha, à sensibilidade daquele que recebe no permeamento dialogal. E à medida que a gente transcende tudo que é material, faz essa despertação, a gente vai também aprofundando o diálogo
E vai sendo possível, então, ser descerrados os mistérios que alcança quando nós conseguimos dignificá-los. E também vamos ter aí um textual dialogismo que se torna cognoscível nos ângulos mais fechados e herméticos, à medida que nós penetramos na essência daquilo que é dito e discursado. Nesse bojo relacional, temos o dialogismo engenhoso de Jesus, convergia sobre os mais aptos a captar e absorver, abstrair dos seus ensinos, modificava sua linguagem de acordo com cada qual. Ao mesmo tempo que ele encantava a multidão, no subsequente, ele fazia o ajustamento fino ao nível do individual aprendizado. Falava conforme podia ser ouvido. E reservaria conhecimentos mais profundos para os mais próximos, em que, inclusive, ele pedia: não comente isso até que o Filho do Homem tenha se levantado dentre os mortos. Que mostra que para cada qual será dado de acordo com o que alcança. E por isso que essa integração vai nos levando a essa bênção, que é realmente podermos fazer esse talhamento da nossa percepção e poderemos, inclusive, encontrar aí a natureza mergulhada como nós nessa mesma situação. E é também uma experiência que vai sendo um aprendizado. Se a gente pegar, por exemplo, o animal vai atuar em sinergia, plantas associariam-se por atração invencível, os espíritos permutam experiências, vivências, e os astros transfundem suas energias uns nos outros, sem solução de continuidade. Por isso, somos concitados a esse sistema de solidariedade.